Grupos aéreos e rodoviários. Então, nessa planilha, lá na última aba, nós temos a opção de lançar roteiros de grupos. Ele não está aparecendo aqui, basta eu clicar nessa setinha para o lado e ele vai aparecer aqui, modelo grupo. Aqui nós fazemos todas as inserções do pacote que nós queremos vender, como um grupo formatado, para que depois eu consiga pleitear as vendas e passar os valores de vendas para os clientes. Então aqui nós fazemos todas as configurações para saber ali o quanto vai custar e poder ofertar para os clientes, né, o valor. Aí o cliente fechou a venda, a gente vai lançar lá na aba de vendas, tudo certinho, eu vou mostrar o passo a passo, mas é aqui que nós fazemos toda a configuração do grupo. Detalhe muito importante, esta aba está escrita como modelo grupos. Por quê? Porque ela é uma página de modelo. Para cada grupo que eu fizer, eu vou duplicando essa página, essa aba, para que eu vá configurando os grupos, eles fiquem salvos aqui, armazenados, e toda vez que eu precisar consultar alguma informação ou colocar algum embarque, eu posso verificar e consultar por aqui também. Tá? Eu vou colocar aqui os nomes dos passageiros que fecharam, por exemplo. Então, o que nós fazemos? A primeira parte aqui para poder alterar é criar uma cópia, é duplicar essa página. Então, vou clicar nessa setinha aqui, duplicar. Ele vai criar uma cópia. Aí depois eu clico com o botão direito, renomear. E aqui eu posso colocar o destino que eu estou vendendo, Fernando de Noronha, por exemplo. Eu posso colocar o destino e a data, né? Posso colocar aqui outubro 2024, do jeito que ficar mais fácil para você identificar depois, tá? Então eu fiquei lá com modelos em branco, não vou editar nada nesse daqui e o Fernando de Noronha, no caso, foi a duplicada, e daí sim aqui eu vou configurar todas as informações da minha viagem. O que nós temos de abas aqui de opções de configuração? Tudo que é pertinente ao roteiro, tá? Independente se é aéreo ou se é rodoviário, eu tenho as informações, aí eu coloco o que for ali do meu roteiro, tá? Os valores de acomodações, então aqui eu vou colocar valor de hospedagem, passeios, tenho outras opções aqui para inserir informações novas. Aí nós temos já pronto acomodação individual, duplo, quarto triplo e quarto quádruplo. Então eu já tenho todas essas opções, não preciso preencher tudo, vai de acordo com o roteiro ali que eu estou vendendo. E o valor aqui, os custos fixos do guia. O que acontece? Essas viagens, muitas delas são acompanhadas por guias. E eu preciso aqui embutir esse valor do guiamento também para que seja repartido ali entre os clientes e eles paguem esse valor e eu não tenha nenhum prejuízo. Vamos começar aqui a preencher essa planilha para vocês terem uma ideia, tá? E depois é só replicar esse modelo, essa forma com qual eu fiz, para outros destinos, outros roteiros que vocês quiserem. Então aqui no destino eu vou colocar Fernando de Noronha. A data de saída, por exemplo, vai ser dia 10 do 10 do 24 e volta, vou colocar aqui 2024, e volta no dia 20 do 10 de 2024. Ok. 10 do 10 de 2024. Perfeito. Aí acabou ocultando ali o 20, mas não tem problema. O deadline final. O que é o deadline final? Geralmente, quando nós fazemos os grupos, nós temos uma data limite ali para pagar os fornecedores. Aí vai muito de acordo com o fornecedor. Tem fornecedor que vai recebendo conforme a venda, né? Vende dois aqui, já paga ele. Ou eu posso definir ali, ó, até tal dia eu te pago tudo. Então eu tenho uma data aqui, que é a data limite que eu tenho que estar com tudo vendido. Então vamos colocar aqui dia 10 dos 9 de setembro de 2024. Ok. Fornecedor da hospedagem. Então, caso eu tenha, né, a hospedagem incluída aqui, não seja só transporte rodoviário, eu vou colocar aqui. Então, vou colocar lá que é a Gastur, por exemplo. Não está aqui o fornecedor, eu cadastro aqui em fornecedores. Nessa aba de fornecedores eu cadastro ele lá, tá? Quantidade de quartos individuais que eu solicitei. Então, por exemplo, eu solicitei 5 quartos individuais, eu solicitei mais 5 quartos. Opa, aqui não. Eu solicitei mais 5 quartos duplos, ok? Triplos e quádruplos eu não solicitei nada, então eu não vou preencher aqui. Fornecedor de transporte. Então, se for um pacote rodoviário, eu coloco aqui quem é o fornecedor.
coloco o tipo de transporte, então, por exemplo, é um ônibus double deck e coloco a quantidade de lugares, por exemplo, 60 lugares. Se eu não tiver transporte rodoviário, eu deixo tudo em branco, eu posso apagar aqui ó, com delete, 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 ele fica sem nada. Mas vamos simular aqui que nós temos um transporte rodoviário também. Ônibus double deck. 60 lugares. Aqui eu já vou definir a quantidade de guias também, certo? Então eu vou definir ali que para essa quantidade de pessoas que eu vou vender, eu preciso de 2 guias. E a meta de venda de passageiros é quantos passageiros eu quero vender, eu preciso vender nessa operação. Então eu vou ter 2 guias e tenho 60 lugares, eu vou ter que vender aqui 58. Eu posso definir menos se eu quiser, ou né, depois eu coloquei um ônibus double deck e depois mais uma van, um exemplo. Ou solicitei mais quartos. Aí eu vou colocar o total lá de lugares e aumento aqui depois que eu preciso lá de 75 pessoas. Tá? Isso é, a tabela é toda dinâmica. E aqui eu vou começar a colocar, inserindo aqui os valores das acomodações. O que acontece? Se né, a minha viagem não tiver hospedagem, por exemplo, eu não vou solicitar quartos, eu posso preencher tudo em uma só, posso alterar esses nomes aqui se for o caso, tá? Preencher os valores aqui e ele vai calcular normalmente para mim, como se fosse o quarto individual, mas na verdade não vai ser o quarto individual, vai ser ali o rodoviário bate e volta que eu tenho. Caso tenha acomodação, então eu preencho aqui e faço né, o passo a passo de acordo com o tipo de acomodação que eu vou ter. Então vamos imaginar que nesse cenário aqui eu tenho hospedagem lá vai custar R$ 1.000 por pessoa, todos esses dias, né? Não é por dia aqui, é o valor total. Então é R$ 1.000 para ficar todos esses dias. Eu vou colocar aqui que é R$ 90 o valor do ônibus por pessoa. O traslado lá, a gente vai chegar num aeroporto, vai pegar um ônibus, vai até o aeroporto, daí chega no destino e lá eu vou ter que pegar um transfer. Então eu coloco aqui que o transfer é R$ 100 por pessoa, seguro viagem. Então vou preenchendo aqui todas as informações. Ó, cada vendedor que vender esse grupo vai ganhar R$ 150, vender um passageiro. Eu já posso incluir valor de marketing e vou inserindo aqui todas as informações. Passeio 1, a gente pode editar aqui e colocar passeio volta à ilha, por exemplo. E daí eu coloco lá o valor por pessoa, R$ 200. Aí o passeio 2, por exemplo, é um passeio de buggy. Então eu vou colocar aqui que é 350 por pessoa. E eu vou editando e adicionando aqui os valores. No final dessa planilha, o que nós temos aqui? Nós temos a comissão da agência. O que é essa comissão da agência? Ela participa desses cálculos, tá? Para saber o quanto que cada pessoa ali vai ter que pagar para poder embarcar nessa viagem. Porém, ela é que determina o meu lucro. Então, aqui eu posso colocar o valor que o fornecedor me passou, não preciso colocar nenhum ganho extra em cima de cada coisinha. E aqui no final eu defino, eu quero ganhar R$ 1.500 por passageiro que eu vender. Então eu já defino um lucro só. Eu tenho a opção também de ir adicionando os valores aqui um a um, mas dá mais trabalho, às vezes talvez muda a tarifa e daí tem que readequar. Então, eu tendo aqui um valor fixo de comissão, eu já consigo ter todo o cálculo da planilha correto também, tá? Ela vai se basear por esse valor de comissão. Vou colocar aqui o quarto duplo também que custa R$ 800. O transporte é o mesmo valor. Esse aqui é o mesmo valor, mesmo valor. Vamos colocar lá o passeio 1 também, ó. Os passeios são iguais, copiei e colei. 200, 350. E minha comissão aqui para quarto duplo também vai ser R$ 1.500. Perfeito? Setei aqui as informações. Agora eu vou lá para a parte da guia. Esses aqui eu não vou ter. Triplo e quádruplo, então não preencho nada. E aqui na parte da guia também. Ela tem um custo lá, por exemplo, de passagem aérea de 2.000. Vai ter o transporte rodoviário que vai ser mais R$ 90, hospedagem dela mais R$ 2.000. E eu vou inserindo aqui o valor total, né, que eu vou ter de gasto com essa guia durante a viagem. Note que aqui eu não tenho comissão, porque a ideia é ganhar em cima ali da comissão do pacote em si e não do custo que eu vou ter com a guia. O custo ele vai entrar aqui justamente para quê? Para poder
somar nos valores de venda e eu não ter prejuízo com esses valores de guia. Então eu venho aqui, ó, vou copiar aqui os passeios, passeios de volta à ilha e bug, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Olha lá, ele somou para mim quanto que eu vou gastar por guia. Perfeito. Vindo aqui nessas linhas de baixo, a partir da linha 32, que estão todas aqui coloridas, são as informações do meu roteiro, tá? Tudo que eu tenho aqui de valor para repassar para cliente final, a quantidade de vendas que eu já realizei, total de vagas de hospedagem, o quanto já está completo, vaga de transporte também, custo totais da operação, faturamento total da operação e o lucro da operação. Então, esses valores aqui, eles vão fazer de acordo com os meus lançamentos, eles vão preenchendo aqui. Lembrando que, um detalhe muito importante, aqui nessa parte, nesse lucro, nesses custos, eles não somam lá no dashboard, tá? Então, se eu for aqui, ó, clicar na setinha dashboard, eles não estão sendo incluídos aqui. Por quê? Essa venda, por exemplo, o cliente 1 que eu vendi, eu vou lançar ele lá em orçamentos. Vou lançar aqui que eu fiz o orçamento para esse cliente, depois eu vou lançar a venda dele como sendo aqui um grupo aéreo ou um grupo rodoviário. Estando aqui esses lançamentos, o dashboard vai calcular tudo sozinho, vai fazer toda a função dele. Depois eu só venho aqui e falo quem é que vai embarcar nessa viagem, tá? Então é importante que a gente continue utilizando de forma correta as abas de orçamento, a aba de vendas, para ter esse controle lá do dashboard e também a aba de embarques. Então, além de eu inserir, ó, ela veio erradinha aqui, vamos puxar para cima. Então, além de eu inserir ali o embarque desse passageiro aqui nesse local, é importante que eu insira aqui os embarques de acordo com cada viagem, para que depois eu tenha lá no dashboard certinho quem é que vai embarcar. Aqui é justamente para você ter um controle das despesas como um geral e também daqueles passageiros que estão ali naquela saída, para você bater o olho aqui e já ter uma ideia, né, um panorama geral. Vamos começar o nosso lançamento aqui dos passageiros vendidos. Então aqui nós temos os valores, né, de quarto individual, quarto duplo. Eu posso alterar se for o caso. Então é um rodoviário, né, eu posso considerar aqui como uma acomodação individual, que é o bate-volta. Vou só lançar as informações aqui e acompanhar esse valor aqui do bate-volta, tá? Nessa parte aqui nós também não vamos mexer, ele vai preencher conforme nós formos lançando as vendas. Então vamos lá em orçamentos, lancei lá o orçamento para o cliente 1, para o cliente 2 e para o passageiro cliente 1, por exemplo. Fiz o orçamento deles, aqui na data do dia 25 do 9, dia 26 do 9, dia 27 do 9. E eles são lá do grupo Fernando de Noronha, outubro, para eu ter a referência de quem são essas pessoas do orçamento. Aqui vão duas pessoas, aqui vai uma e aqui vai uma. Perfeito. Fiz aqui, lancei o meu nome, né, como vendedor ou o nome do vendedor que fez o orçamento. Esses clientes fecharam, então vou lançar lá nas vendas, tá? A venda 5 aqui aconteceu no dia 30 do 9. A data de início é a data de início da viagem. Então, vou pegar aqui a viagem, ó, a data de início é dia 10 e volta dia 20 do 10. 10 do 10 e 20 do 10. Então, vou colocar aqui 10 do 10, voltando dia 20 do 10. Ok. A venda 6 foi lá dia 31 do 9, por exemplo. 31 do 9 de 2024. Ah, não tem dia 31, desculpa. Vamos colocar dia 1 do 10 de 2024. Ele está dando data inválida. Eu dei um delete aqui para apagar, para ele limpar. 1 do 10 do 24. Ok. Data de início 10 do 10. Data de retorno 20 do 10. E vou lançar a venda 7 aqui, já também colocar a data dela, dia 2 do 10. A data de início da viagem é dia 10 e a data de retorno é dia 20.
O contratante aqui foi o cliente 1, o contratante aqui foi o cliente 2 e o contratante aqui foi o passageiro cliente 2. O mesmo ali que eu coloquei, opa, passageiro cliente 1, o mesmo que eu coloquei ali no orçamento. Então aqui passageiro cliente 1, perfeito. O destino aqui vai ser Fernando de Noronha. Para os três, então eu posso selecionar tudo aqui, ó. E caramba, selecionar, ó. Tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui em produto, que eu tenho que me alertar aqui e colocar certinho, que vai ser o meu grupo aéreo, tá? Se for grupo rodoviário, você vai colocar como grupo rodoviário. Aí fornecedor vai ser o mesmo fornecedor lá do meu grupo. Então se eu colocar aqui o meu fornecedor é o Agastur, vamos lá em vendas. Agastur, Agastur, Agastur. Número de reserva, eu vou colocar todas as informações do pacote e tudo mais. Ok. Aqui, beleza. Aí nós temos de novo o valor da tarifa. Qual que é o valor da tarifa que o cliente vai pagar, tirar do bolso? 3.563. Então vou lá em vendas, 3.563. 3.563, 3.563. Aqui eu não tenho taxas, por exemplo, é só uma operação minha ali mesmo. Over eu também não tenho e eu vou ter a comissão da agência. Qual que é a comissão da agência aqui em cada uma dessas operações, em cada uma dessas vendas? Vamos consultar lá no roteiro. Ó, é R$ 1.500 essa venda aqui. A outra também, tá? Se esse cliente foi num quarto duplo, por exemplo, aí eu vou lançar lá, se eu coloquei um valor de comissão diferente, eu vou lançar a comissão do quarto duplo, tá? Aqui, como as minhas comissões são iguais em todos os tipos de acomodação, eu vou ganhar 1.500 em cada venda que eu fiz. E para poder aparecer, ó, aqui a comissão do vendedor 150, 150, 150. Para poder aparecer o nome do vendedor aqui, eu tenho que voltar lá em orçamentos e colocar aqui que essa daqui é a venda 5, essa daqui é a venda 6 e essa daqui é a venda 7. Todos esses clientes aqui, ó, já pagaram, tá tudo certo. Pronto. Eu vou ter aqui agora, vamos lá, vendas. Os 3 vendedores aqui, cada um ganhando sua comissão. Um detalhe importante, como aqui nós calculamos todos os custos extras, por exemplo, marketing aqui, vamos colocar, sei lá, R$ 300, é que agora eu já coloquei os valores lá, vai dar diferença. Mas, por exemplo, marketing, brinde, gastos extras 1 e etc., eu não vou precisar ficar colocando aqui no contas a pagar. Ué, fugiu de novo aqui. Eu não preciso colocar aqui no contas a pagar, porque já está calculado ali aqueles valores. Caso você queira colocar para ter um controle melhor, tá? Ah, Luiz, eu quero colocar aqui essas informações para eu saber que eu tenho que pagar o fornecedor, ele tem um prazo diferente do que eu coloquei aqui no meu deadline, eu tenho que pagar esse fornecedor separado. O que é que você vai ter que fazer para não dar diferença lá no seu faturamento e no seu lucro? Tudo que for de custo extra que você lançar aqui, então, por exemplo, eu lancei tudo isso daqui, eu arrasto aqui o mouse, ó, clico, seguro e arrasto, ele somou 550. O que eu vou ter que fazer? Eu vou lançar lá nas minhas contas a pagar, por exemplo, custos extras, grupo Fernando de Noronha. Eu vou colocar lá a data, que vai ser no dia 10/9. São fornecedores, R$ 550, ok? O que eu faço para não dar diferença nas minhas contas? Aqui em vendas, eu coloco como over. Tá? Então aqui eu vou colocar os 550, 550, 550. Por quê? O over é o que eu estou ganhando. E contas a pagar é o que eu estou pagando, que está saindo do meu lucro, do meu faturamento. Então, um vai abater do outro e vai ficar zerado da forma que tem que permanecer lá no dashboard. Tá? Então, caso eu tenha que lançar as contas a pagar aqui por ter prazos diferentes ou porque eu quero ter um controle melhor de tudo que saiu naquele mês, eu lanço aqui o que eu tenho que pagar, mas lá na minha venda, quando eu fizer essa venda para esse cliente, eu tenho que inserir aqui no over
que todos aqueles custos extras já estão sendo pagos lá no pacote. Ok? Maravilha. Então, colocando todas essas informações aqui, nós vamos ter, né, as vendas dos clientes. Vendi lá a venda número 5, a venda número 6 e a venda número 7. O que eu tenho que fazer depois, lá no meu pacote, lá na minha aba que eu criei, o Fernando de Noronha? Eu vou ter que lançar aqui as vendas. Então, a venda número 5, a venda número 6 e a venda número 7. Perfeito. E vou falar qual que é o tipo de hospedagem, caso tenha. Então, se foi tudo quarto individual, eu vou lançar aqui quarto individual. E a planilha automaticamente vai contabilizar aqui para mim o custo da operação, faturamento e quanto que eu estou devendo ou quanto que eu estou lucrando. Por quê? Eu coloquei aqui que a minha meta de vendas é 75 pessoas. E por enquanto eu só vendi 3. Então, o que eu estou tendo aqui de lucro, né, dessa operação como um todo, é menor porque eu preciso vender ali umas 10, 15 pessoas para começar a ter lucro, por exemplo. Enquanto eu não bater essa margem, ele vai ficar aqui no vermelho. Então, essa parte de grupos é meio que automático, tá? Quando você faz toda a configuração, você coloca essa meta mínima e você tem que vender a meta mínima para começar a ter ali um lucro em cima do investimento total. Passou disso, aí o restante vai ser lucro. E aqui, caso tenha alguma especificação, tá? Saída de, por exemplo, esse passageiro, ele é o grupo aéreo e a saída dele vai ser de Minas Gerais, por exemplo. Então, posso colocar aqui Minas Gerais. Tá diferente lá do cliente, sabe? Da onde o cliente mora. Ele vai sair de um outro lugar. Ou se é um rodoviário, o cliente ele mora numa cidade X ali, mas ele vai pegar o ônibus num outro ponto, que não é na cidade dele. Então, vou inserir aqui essa informação, a cidade que o cliente vai sair. Vai sair. Perfeito. Finalizando aqui essa inserção de vendas, tá? Eu vou colocar aqui também nos embarques, para quando chegar lá na data próxima ao embarque, num mês antes, já apareça para mim quem são os passageiros que vão embarcar no mês que vem. Eu posso, né, deixar só aqui, em Fernando de Noronha, só nessa aba. Mas aí eu não vou aproveitar lá o meu dashboard, certo? Eu não vou ter esse controle aqui das pessoas que vão embarcar nesse mês ou no próximo mês. Aqui é uma parte boa que já mostra tudo resumido para nós. Então, depois que eu lancei lá, vou clicar na setinha, depois que eu lancei as informações aqui, eu vou lá nos meus embarques e vou lançar aqui o embarque da venda 5, o embarque da venda 6 e o embarque da venda 7. O embarque da venda 5, quem que é o passageiro ali, o cliente, né? Se eu tiver mais passageiros, eu insiro aqui. Se for só ele, eu vou inserir só ele. Aqui é o cliente 2 e aqui é o passageiro cliente 1. Então tá tudo certinho, todo mundo do grupo aéreo, Fernando de Noronha. Eu vou ter todo o acompanhamento. Se tiver check-in para fazer, eu já coloco aqui, né? Tudo como pendente. Se tiver upgrade também, opção de upgrade, eu posso colocar aqui. Nesse caso aqui eu não tenho opção de upgrade. Então eu já vou colocar tudo não, porque já é um pacote fechado ali que esse cliente comprou comigo. Perfeito? Dessa forma, tá? Inserindo todas as informações aqui da viagem, inserindo aqui o orçamento, as vendas e também os embarques, nós vamos ter uma visualização completa ali, bem detalhadinha no nosso dashboard da agência.